सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दा वै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं धीर्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि तवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare. Gurur anugrahenaiva puman purna prasantahe. Gurur anugrahenaiva puman purna prasantahe. Nityananda padadandam jesham hitkarnikale tesham dasanudasaham prasidantu sadaivahi. Nityananda padadandam jesham hitkarnikale tesham dasanudasaham prasidantu sadaivahi. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que neste mundo, nesse vasto e infinito mundo, no mundo material ou no mundo transcendental, em qualquer lugar, onde quer que haja pratista, onde quer que haja posição, Sriman Nityananda Prabhu pode se reservar o único direito de receber toda a pratista, toda a fama, toda a posição. Ninguém pode receber pratista. Se essa pessoa vai pretender alguma pratista para si mesma, ela vai ser destruída, hoje ou amanhã. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que neste mundo infinito, tanto no mundo material quanto no mundo transcendental, seja aqui ou lá, onde quer que haja qualquer tipo de pratista, de qualquer tipo de reconhecimento, de posição, de fama, tudo isso é reservado para Nityananda Balarama. Ninguém pode digerir pratista. Muitas vezes Prabhupada costumava dizer, só e somente enquanto estaremos em contato com os pés de lótus de Anantadeva Nityananda, somente então não podemos estar nunca insatisfeitos ou desconfortáveis. Ou qualquer tipo de escassez não acontece dentro do seu coração, se você está conectado. Mas assim que perdemos a nossa conexão com Nityananda Balarama, então, nesse momento, todas as situações ao nosso redor nos atacam. Qualquer tipo de insatisfação, de descontentamento, tudo vem. Demandas, diferentes desejos se manifestam, nós sentimos. Isso traz grandes problemas. Asahi dukshamulam nairasyam paramam sukham. Demand is the root cause of your. A demanda, o desejo, é a raiz dos teus problemas. Root cause of your dissatisfaction. A raiz da sua insatisfação. A raiz do seu coração que pega fogo. Porque você tem kama, desejo de desfrute. É por isso que você tem problemas. Sem desejos não há problemas. Por que você espera honra e posição dos demais? Desnecessariamente você está se queimando. Por que você não leva a sua vida como Nityananda Balarama, que era como uma criança? Por que não? Nityananda Avaduta nos ensinava, viva a vida como eu, como uma criança. Se alguém me chutar, se alguém me insultar, não tem problema. Eu sou como uma criança, como um menino que está brincando. E alguém pode me insultar, ou meu pai pode me bater. De novo ele vai brincar. Ele não se importa. Eu vi esse tipo de simplicidade do meu Guru Pada Padma, de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ou do meu Guru Varga. Ele não parecia nem uma criança de 5 anos.
Nenhuma criança de 5 anos teria tanta simplicidade. from Guru Padma. Just a small boy. O comportamento dele era como uma criança pequena. I remember Era maravilhoso. Eu me lembro e rio. enjoy Eu desfruto the association of my Guru da associação Padma. do meu Guru Padma. Ah, meu Deus. How nice. Que maravilha. Nityananda Prabhu Nityananda Prabhu is always there to protect us. está sempre lá para nos I mean, proteger. he has taken the responsibility Ele to se protect us all. responsabilizou de nos But proteger who a can be todos. protected? Mas quem pode merecer essa proteção? Essa é a questão. He has taken responsibility Ele to se protect all responsabilizou Jivatmas. de proteger todas as Jivatmas, todas as almas. Ele diz, venham, venham. Amare kiniya loho bhajo gauro hori, eto boli Nityananda bhume gori jai, sonaro parvata janno bhumati latai. Ah, nice. Bhakti Vallabha Tirtha Que lindo esse Tirtha, esse Kirtana que Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj costumava cantar. I enjoy. Ah, so nice. Eu gosto de ouvir esse bhajana. Like child. You Ele buy descreve Nityananda como uma the criança. only thing we have to do, Você pode me comprar, ele diz. A única coisa é dizer que Goranga é seu Prabhu, que o Goranga é o this kind of Senhor. childish attitude. Ele tem essa There is atitude standing infantil commitment on quase. the part of Nityananda. Esse é o juramento que Nityananda nos faz. Ato bo sansaram bodhitaranadayo mahilaget. Ato bo sansaram bodhitaranadayo mahilaget. Sansara sindhu. Infinity sindhu. Material sansara. O samsara material é um oceano infinito. Quem pode atravessá-lo? Who can help you? Quem pode te ajudar? Any material guru? Um guru Or your materialista? grandfather? Ou Or seu your avô? grandmother? Ou sua avó? Quem? Nobody. Father, Ninguém. mother, friend. Pai, mãe, amigo. Nobody can help. Ninguém pode te ajudar. Only Sriman Nityananda É somente Prabhu Sriman Nityananda and Prabhu. those who are E having aqueles their que position unto a lotus feet of têm uma Nityananda, posição aos pés de Lótus de Nityananda I Prabhu. mean, eternal parsad of Os seus Nityananda, companheiros they can eternos. help us. Os Nobody companheiros eternos de Nityananda, eles têm can- essa nobody capacidade, mas ninguém mais. can. Even Bhagavan Mesmo o Senhor not Supremo going to take responsibility. Bhagavan não is vai se busy, responsabilizar, ele Bhagavan está is ocupado, busy Krishna está ocupado on sportive mood. com todos os seus Nityananda Balaram can help us. as suas atividades esportivas. Somente Nityananda Balarama pode nos ajudar. Toda a Many pratista, time I told, I todo o think, reconhecimento, from toda a Bhagavad, I posição. wanted to give one example, Nós já demos esse exemplo maybe várias 1 month vezes. before, I told. Eu mencionei isso um One mês small atrás, bird getting a piece of meat, desse pequeno pássaro flesh. que ele pega um pedacinho de carne. Other birds, E todos os outros pássaros, os corvos, voam na direção finally dele. the small bird feeling E esse pequeno pássaro fica nervoso. and the small piece of E aquele flesh pedaço de falling down carne cai do seu from his bico. beak, then all other birds going to fall. E todos os outros pássaros correm na direção daquele pedaço de Then carne. the small bird could realize, E aí o pequeno well, pássaro pensa, they have no enemy to it. eles não Why estavam they want to contra attack me? mim. Now Por I que discover. você imagina que eles Now fossem I discover, me atacar? enmity Não. is not there with me. Eles não estavam brigando Enmity comigo. is there because I Eles wanted estavam to querendo me enjoy atacar porque eu queria small desfrutar piece of daquele pedacinho de carne. all pratishtha, everything is like Daquele inseto, o que quer que seja. Então toda pratista é como essa carne morta. tiger, Como a carne leopardo, morta de um tigre, de um leopardo. eat flesh. Um leopardo quer We comer are more carne. than that at present. Mas nós We somos are pior more do que and more eles. ferocious Nós somos mais ferozes do que os than leopardos those hoje em dia. animals staying in the Do que forest. aquelas feras que ficam na I know they are floresta. ferocious, Eu sei que eles são but there is ferozes, some limitation of mas their existe uma limitação ferociousness. para a ferocidade dos But we animais. have no limit. Mas os seres humanos não têm limite. Even we are ready to attack sadhus, Nós estamos kill them. querendo, inclusive, atacar os sadgurus, Vaishnavas, para matá-los, para proteger a nossa So we are própria going to pratista. cross over the limit. Então nós vamos atravessar o shown limite by those mostrado Tigers, por aqueles tigres, leopardos, lions. por aqueles leopardos. One material poet wrote
Um poeta materialista uma vez escreveu: eu acabei tendo contato com essa obra quando eu era uma criança. Era um texto em Bengali e eu mencionei isso no Harikatha em Bengali. Talvez seja possível para mim ir para a floresta e pegar um tigre bebê e trazê-lo para minha casa. Talvez seja possível. Inclusive, é possível, sim. Não é só talvez. Muitas pessoas fazem isso. Eles vão para a floresta e pegam um filhote e trazem para casa. Então, esse poeta, esse escritor materialista escreveu: talvez seja possível para que você vá para a floresta e pegue um animal feroz de lá. Mas é impossível tirar o animal feroz que mora na floresta da sua mente. Por que floresta? Porque existem diferentes desejos, luxúria, demandas. É uma densa floresta de luxúria à sua mente. A todo ao seu redor. Então, mesmo esse poeta materialista tinha mais consciência do que eu. Eu me vesti como um Paramahamsa e prego pelo mundo afora. Mas realmente é impossível retirar o animal feroz que reside dentro da floresta da minha mente. Nityananda Prabhu quis nos ensinar: tente ficar com o coração puro, com o coração limpo. A sua complicação pode aumentar o grau de complicação da sua vida. A complicação do seu coração vai puxar você na direção do inferno. Simplesmente desfrute do Harinama Sankirtana sobre a guia de Nityananda. Mas você não está interessado nisso. É por isso que Prabhupada costumava dizer: nós, devotos da Gaudiya, nós nunca pedimos ou merecemos, achamos que merecemos, nenhum tipo de crédito sobre as qualidades que talvez nós tenhamos. Nós nunca merecemos nenhum crédito por nenhuma delas. Porque um devoto da Gaudiya, eles sabem muito bem, eles têm certeza absoluta de que todo o poder vem do alto. Quem é você? Quem sou eu? Quem é ele? Ninguém. Ah, que maravilha. Todas as pessoas estão encobertas com Maya, por Maya. Eles ignoram, eles não sabem que dia a dia eles sentem cada vez mais falso ego crescendo. Eles não podem descobrir que são colocados por trás de uma tela. Eles não conseguem ver o Guru Vaishnava, eles não conseguem encontrar com o Guru nem diante deles. Eles não conseguem ver Nityananda, Balarama e Gauranga. Se você tem falso ego, você vai acabar chutando Gurus Vaishnavas, difamá-los, você vai pensar em difamá-los, mas tenha certeza que isso vai fazer você se perder. Ignorar o Harikatha significa insultar os Gurus Vaishnavas. Ignorar o Harikatha significa ignorar Nityananda. Tome cuidado. Você vai se perder neste mundo infinito. Se você se perde neste mundo infinito, infinitas jivas estão aí
Elas são, eu posso contar as partículas de poeiras neste mundo material, mas eu não posso contar as jivas, a quantidade de jivas. Se você se perde nesse mundo material, aonde eu vou achar você? Aonde que eu vou achar a sua Jivatma? Se você perde essa oportunidade, impossível. Então, se você desenvolve falso ego, então o Guru e os Vaishnavas desaparecem da sua frente. Você não vai poder ver o Guru e os Vaishnavas mais, porque você está desenvolvendo falso ego. Você pode encontrar um homem, por exemplo, que seja saudável, forte. Isso você vai enxergar. Mas você não vai ver o Guru e os Vaishnavas. Se você está desenvolvendo, crescendo seu falso ego, você induz, se você deixa que a sua mente pule no fogo da luxúria, você não vai poder ver o Guru e os Vaishnavas. Você não vai poder ver o Guru e os Vaishnavas. Você só vai convidar problemas na sua vida, nada mais. Então, Prabhupada costumava dizer, nós Gaudiya, nós nunca demandamos algum aplauso por qualquer tipo de especialidade que a gente possa ter, nunca. Nós sempre vamos atribuir todo o crédito aos pés de lótus de Nityananda. Toda a infinita pratista. Todos os direitos são reservados para Nityananda Balarama, ou seja, Gurudeva, para o Vaishnava puro. Ninguém mais tem direito a isso. Prabhupada dizia, não tente buscar pratista. Não corra na direção de pratista. Ah, mas você está sentado no Vyasasana, você está com guirlanda no pescoço, e por que você vem falar para mim que eu não posso? Pensa o discípulo, pensa o idiota número 1. Você é o tolo número 1. Você não consegue entender que os Vaishnavas... Não, eu vi, eles põem guirlandas no pescoço, eles aceitam, eles pegam pratista. Não, eles não estão. Se o cheiro da pratista toca meu coração, eu caio, eu perco o poder de me sentar nessa Vyasasana. Tente se lembrar disso. Se um cheiro, um átomo de pratista vem até mim, eu perco o poder de me sentar na Vyasasana. Você é o louco, você é o tolo número 1. Você não sabe quanto acharan. Você pensa que é um brinquedo? Você pensa que é um brinquedo que o Guru e o Vaishnava dão Harikatha sentados na Vyasasana. Você não sabe quanto acharan, quanto etiqueta, quanto poder de bhajana, de canto dos santos nomes deve estar lá para que eles possam dizer 2 palavras para você. Antes de falar 2 palavras para você, antes de pronunciar 2 frases, 2 palavras, quanto bhajana foi cantado, recitado, quanta etiqueta, quanto amor deve estar lá por todas as jivas, sem se importar com casta, com país, com cor, com raça, com nada. Lembre-se, é só depois disso que eles têm o poder para se sentar na Vyasasana, para dizer 2 palavras, como representantes de Vyasadeva, como representante de Nityananda, mas você se esquece desse ponto. Você pensa que é uma questão, é um brinquedo, o Baba fala isso e aquilo. Agora eu sou um grande macaco também sentado na Vyasasana dando Harikatha. Que honra e que dinheiro eu peguei de vocês? Que expectativa eu tenho de vocês? Nada. Eu não tenho nada, não espero nada de ninguém. É por isso que o meu Guru Varga disse que eu devo dizer algo. Lembre-se, o Gurudeva e os Vaishnavas não querem uma pratista. Eles dão toda a pratista para o Guru, e o Guru dá para Param Gurudeva, e Param Gurudeva dá para Parat Param Gurudeva, até chegar a toda a pratista em tocar os pés de lótus de Nityananda Balarama.
Esse é o fato. Nós não temos nenhuma autenticidade sem ele. Se nós roubarmos pratista, se roubarmos kamini e kanchan, desfrute material, ou sensual, ou dinheiro, tudo aquilo que é de Nityananda, como um aspirador de pó, eu quero sugar algo e esconder no banco. Então eu sou a besta número 1. Eu não posso dar Harikata. Se alguma pratista toca meu coração, como um pregador no estrangeiro, ou se eu acho que eu sou guru ou goro, que eu sou um mestre ou uma vaca, as pessoas são loucas. Em pouco tempo, eu vou escrever um banner. E no banner, eu vou escrever repetidamente. Vocês vão poder publicá-lo a cada 15 dias ou a cada mês. Quais são os avisos de Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur? Aqueles que vão pregar. São pontos muito bons. Eles querem olhar por cima. Porque se eles lerem isso, eles não vão poder trapacear o público. Às vezes eles são até capazes disso, porque eles estão tentando roubar, trapacear os inocentes. Dessa maneira eles destroem o mundo inteiro. Eles não estão seguindo Nityananda Balarama. Eles não vão seguir. Prabhupada não recebeu nenhuma pratista dos seus discípulos. Ele disse, eu posso discutir esse ponto no Avirbhava Titi de Prabhupada Bhaktisiddhanta, não hoje. Ele pensava, todos vocês são meus gurus. Eu também penso assim, se você me permitir, eu toco os seus pés de lótus e toco a partícula de poeira dos seus pés. E depois disso você pode me chutar. Você me teste assim, você vai ver. Eu posso pegar a partícula de poeira dos pés de todos. Mas as pessoas não querem permitir que eu faça isso. Eu penso que todos são gurus. Eu não penso que vocês são meus discípulos. Eu não estou interessado em ter discípulos. Sim, você pensa. Se você pensa isso, essa é a sua escolha, não é a minha. Esse não é o meu privilégio. Prabhupada disse que o Guru Varga nunca aceita nenhum tipo de pratista. Toda pratista é reservada, o direito a qualquer pratista é reservado somente por Nityananda. E esse Siddhanta, eu posso discutir um pouco para que a gente possa esclarecer esse ponto. Nityananda Balarama. Suponha que alguém construa um novo prédio. Alguém faz um prédio. Suponha que alguém construa um novo prédio. Que esteja tudo bem acabado, o acabamento, a tinta. Depois alguém escreva, não escreva na parede aqui. O meu ponto é, o dono do prédio, ele diz a todos, não escreva nessa parede. Isso também é uma espécie de propaganda. Mas para parar com essa propaganda, você primeiro precisa escrever. Aqui não se pode escrever. Você vai ser o primeiro a escrever na parede. Isso é uma forma você é o primeiro a escrever na parede isso. Então, da mesma maneira, o Guru Varga nos avisa. Não tente receber Labha Puja Pratista de ninguém. Isso pode queimar a sua vida. Isso pode queimar a sua vida, como a vida de um inseto. Ou aqueles que estão sendo brutais, queimando pessoas vivas. Você não vai encontrar essa situação. E eu oro para que Deus, que você não encontre essas situações. Tente se retificar. Imediatamente tente sentir toda a misericórdia de Nityananda Balarama.
If something happen in your life, Se alguma coisa acontecer na sua vida, você pode perder tudo. life is not for enjoyment. A vida não é para o desfrute. Life is for A vida é para bhajan, Hari o bhajan. bhajana, para o Hari Under the Bhajana, guise of Nityananda Balaram. sob a guia de Nityananda Balarama. The pratishtha, this word, Então a palavra pratista, pratishtha, this word, a palavra is pratista, split up as per se você grammatical dividi-la prati. através das regras gramaticais, prati mais If you like to split sta, up this word, se você divide a prati palavra plus pratista, sta. essas duas raízes, Spatial, prati significa especial, sta existence. significa Spatial existência, existence. pratista significa existência especial. Your building, O seu your pratishtha, corpo, o seu prédio, your a daughter, sua your pratista, father, a sua your filha, o seu wife, pai, a sua not esposa, eternally present. eles não são eternos, eles não estão presentes eternamente. Você é o tolo número 1. You are hypnotized by Maya. Você está hipnotizado por You are Maya. hypnotized by Maya. Você está hipnotizado por Maya, pela energia ilusória. You cannot remember Você não pode se whatever lembrar pratishta you like to enjoy as an qualquer pratista que acharya. você queira You desfrutar like to como um put acharya. your leg on the head of Você vai everybody, colocar a perna but na you cabeça have de no todos, right even mas to você não take tem dust direito particle from your de disciple. pegar a poeira dos pés de lótus dos Even seus if you próprios have no right discípulos. to take Você não dust teria particle direito from nem your a disciple. isso, nem de pegar a Take, partícula de then poeira dos seus próprios they discípulos. can Se você fizer go to isso, hell. eles irão para o Prabhupada inferno. speaking, what Prabhupada to speak dizia, about giving o que dizer utishta, de dar what to utista, de speak dar about seus giving remanentes utishta to them, para even seus discípulos. what to speak about taking utishta O from que them dizer guru, de tomar utista what to de um speak falso about guru? taking utishta from the guru, even O que you dizer cannot disso? give your utishta to that man. Você não pode dar a sua utista Prabhupada speaking. para... Você não poderia dar a sua utista para aquele falso guru. Como é que você vai quer tomar a utista Wrong dele? vichar, Então, those eles are têm Siddhanta increasing equivocado, day by comportamento day, equivocado, those who are eles trying to aumentam dia a increase their dia audacity a to própria insult audácia, Guru Vaishnava, eles insultam they o are Guru e os going up Vaishnavas, to such a level eles sobem that lá em even cima, Ravan cannot go up to que them. nem Ravana consegue alcançá-los. Prabhupada speaking, Nem o demônio Ravana consegue all competir wrong com eles. siddhantas, all wrong Siddhanta siddhantas, equivocado, top to bottom todo esse wrong siddhanta. Siddhanta equivocado, de cima a baixo. Prabhupada speaking, Prabhupada diz, Vaishnavas, os I mean the Vaishnavas, representative of Nityananda, os or I would representantes de say more Nityananda, simply, ou eu diria mais Nityananda simplesmente, himself coming in the form of Nityananda pessoalmente vem na forma do Guru dos deliver Vaishnavas all born para souls. libertar todas as almas condicionadas. Nityananda himself coming in the Nityananda form of pessoalmente Vaishnava. vem na forma do Guru dos Vaishnavas. So, E Prabhupada então, speaking, Prabhupada Guru explica, Vaishnavas are so o great, Guru e os so Vaishnavas são great, tão grandiosos, tão even Bhagavan grandiosos, cannot estimate. que o próprio Senhor Supremo não You like consegue to insult estimar them. quanto. E você You quer like to insultá-los? recite all wrong siddhanta. Você quer escrever Siddhanta equivocado? You like to represent all wrong siddhanta through books and paper. Você quer publicar You- livros com out of Siddhanta your money equivocado power, por conta you do like seu to poder make econômico? the whole world Você quer fazer do mundo inteiro by distributing tolos, books and como se o paper mundo free inteiro of fosse cost feito for de them. pessoas tolas, But be careful. dividindo livros, distribuindo livros gratuitamente para as bibliotecas. Mas tome cuidado, a verdade absoluta não é algo assim barato que pode ser assassinada pela agitação das pessoas, pelo poder das pessoas, pela quantidade de discípulos ou qualquer outra coisa, ou nem mesmo estrangulando a verdade absoluta, você não pode acabar com ela. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, os Vaishnavas são tão grandiosos que se eles urinassem, all their thoughts ou se o seu can pensamento, flow away and make countless ocean. eles fariam Countless incontáveis ocean oceanos. on those wrong siddhanta. Eles podem urinar no Siddhanta Vichar equivocado, diz Prabhupada, por conta do amor que eles têm pelo Guru e pelos Vaishnavas. This kind of love should be there inside you. Esse tipo de amor deve nascer dentro do seu coração. Você deve cultivar esse tipo de amor dentro de This is você. not wrong. Isso não está errado. You are misguided. Você está sendo manipulado. Isso precisa existir. A necessidade de descartar o Siddhanta equivocado de qualquer maneira. This has to be there. Isso deve existir. Otherwise,
Caso contrário, you cannot cross over this material world. você não vai conseguir atravessar as ilusões About materiais. Nityananda Prabhu, Sobre Nityananda Prabhu, the Supreme Lord, Gauranga Mahaprabhu, o Senhor Supremo, who is non-different from que é Nityananda, não diferente de or I Nityananda. would say, Ou eu diria, is non-different Nityananda from Prabhu é Gauranga. não diferente de Gauranga. Nityananda Prabhu is non-different from Gauranga. Nityananda Prabhu não é diferente de Gauranga. Gauranga Mahaprabhu speaking, Gauranga Mahaprabhu diz, you will have to give honor to Gauranga. You have to give você deve honrar Gauranga, deve honrar Nityananda. If you are going to ignore Nityananda, Se você ignora Nityananda, then in infinity period, por tempo indeterminado, any stability. você não vai alcançar nenhum tipo de estabilidade. For infinity period, you can go to hell. Você vai, por tempo indeterminado, ir a parar no inferno. Be careful. Tome cuidado. Gauranga speaking, Gauranga if diz, my Nityananda se o meu Nityananda apparently aparentemente went to the house, for até a casa such a low caste, de alguém those de are selling wine, alguma casta baixa, de pessoas que vendem or vinho, por apparently, exemplo, if you discover ou se você descobrir que Nityananda Prabhu Nityananda Prabhu going to accept one Muslim lady, vai aceitar se casar com uma esposa muçulmana, still mesmo assim, you should remember você deve se lembrar Nityananda Prabhu is pure que enough. Nityananda Prabhu é puro o suficiente para Even me Brahma, comprar. Shankar, everybody Até can o Senhor also. Brahma, o Senhor I mean, Shankar, Shiva pode adorar Nityananda. Ele tem o comportamento de um avaduta, Nityananda Prabhu, you cannot realize. mas você não pode entender. Logical interpretation Uma interpretação lógica, racional, in the way não pode ficar diante da verdade absoluta. Prabhupada Bhaktisiddhanta repetiu isso várias vezes. you can find some strange Você behavior. pode achar algum comportamento estranho Paramahansa Guru Vaishnava. no Paramahamsa, no Guru, nos Vaishnavas, mas você não consegue entendê-los. Você não consegue entendê-los. This way, Dessa maneira, Nitaya Karuna Habe Braja Radha Krishna Bhave. By the mercy of Nityananda pela Balarama, misericórdia de Nityananda Balarama, you can get the opportunity você vai receber a to enter oportunidade into de Sri entrar Vrindavan, em Vrindavana get the taste of para receber o gosto, Krishna Lila, to serve para experimentar o Krishna Lila e experimentar servir o divino casal, Radha Krishna. Isso é possível, otherwise not possible. mas sem Nityananda não é possível. When Nityananda Prabhu Quando Nityananda Prabhu was there at home, estava em Rai casa Pandit, Padavati Ma, com Harai Pandit e Padavati Ma, eles pensavam, nosso filho é all day extraordinário. and night the boy Noite e playing dia ele brinca, like Ram Ravan, como se ele fosse Rama lutando contra o Ravana. Ele faz teatro com Krishna Lila. not like us. I also used to do. Eu também fazia isso, mas o Nityananda fazendo isso não é como nós. Situation was a little bit different. Naquela época, quando eu era criança, a situação era um pouco Used to do diferente. Ram Lila, A gente interpretava o Rama Lila, Krishna Lila. Nós crianças fazíamos na infância. people, foolish people also used to. No rehearsal, E nothing. as pessoas eram tolas, elas iam assistir. Ninguém sabia nada. A gente não fazia nada, só pegava uma espada na mão e começava a achar que éramos Rama contra Ravana. E as pessoas vinham assistir. Used to play this way with boys. Muito bem, mas Nityananda fazia isso com os meninos e o dele era diferente. Lakshman Lila. Às vezes ele interpretava o Lakshman Lila, Nityananda Balaram fall down. aí ele recebia uma flechada e caía no chão. Life gone. Oh, ele morreu? So As some crianças boys gritavam. in the form of Hanuman going to E take alguns Ganga meninos Vadan fingiam que era in the Hanuman taking e pegavam a montanha something and give dos Himalaias then Nityananda. e davam de novo para ele This kind of uma pasta de folhas e ele retornava à vida. Nityananda revivia como Lakshman. when
Ele fazia esses passatempos quando ele era criança. E uma vez um sannyasi veio na casa do pai de Nityananda, Harai Pandit. Harai Pandita era uma personalidade exaltadíssima, elevadíssima. Ele era o pai de Nityananda Balarama. O que dizer? Então, dessa maneira, esse sannyasi estava lá. Esse sannyasi queria ir embora. E Harai Pandita, o pai de Nityananda, falou: eu quero lhe dar uma dakshina. Aí o Brahmana falou: que dakshina você vai querer me dar? Ah, eu quero lhe dar alguma coisa. Eu gostaria de lhe dar alguma coisa. Que dakshina você quer? Que presente você quer? Você não quer nada? Bom, se você quiser me dar alguma dakshina, me dá esse menino. Eu quero viajar por diferentes locais de peregrinação com ele. Hã? Essa criança é meu coração? Então corte minha garganta e leve meu coração com você. Mas promessa é promessa, respondeu o Brahmana. O Guru e o Vaishnava sabem, eles são aqueles que pronunciam uma coisa e aquilo se torna verdade. Então Harai Pandita disse, como Vasudeva-ji, quando ele foi colocado na cadeia, na masmorra de Kamsa, e Vasudeva é forçado a mentir, mas hoje em dia as pessoas mentem tranquilamente, sem precisar ser forçadas. Faça o que você quiser, vá comer no restaurante, vai até a Daba e coma no restaurante. Os grandes acharyas falam para mim, meu guru fala que eu posso ir comer em qualquer restaurante, que eu posso comer parota em qualquer restaurante. Ah, para pregar está tudo permitido. Não ter caráter nenhum também está permitido para pregação. Dessa maneira, o que acontece? Harai Pandita foi forçado a dar esse menino nas mãos do sannyasi e ele desmaiou quando Nityananda foi com ele. Ele ficou por muito tempo inconsciente. E esse mesmo Nityananda é o próprio Balarama. Porque, pelo pretexto dessa dakshina, ele mesmo inspirou o coração daquele sannyasi. Deixa que ele me peça que eu vá com ele para eu sair peregrinando. Balarama também fazia esse tipo de peregrinação nos passatempos da época de Krishna. Está escrito no Bhagavatam, está explicado no Mahabharata. Era um pretexto, porque ele queria liberar todas as almas condicionadas ao caminhar pela Índia. Dessa maneira, Nityananda alcançou sucesso, ir para diferentes locais, com diferentes sannyasis. E uma coisa eu gostaria de esclarecer, que o irmão mais velho de Gauranga Mahaprabhu, cujo nome era Vishvarupa, o nome dele era Vishvarupa. Esse mesmo Vishvarupa era não diferente de Nityananda Balarama. Esse Vishvarupa não era diferente de Nityananda Balarama. Como que a gente sabe? O nome dele prova. Vishvarupa. O que quer que você possa ver, qualquer forma que se manifeste, é Nityananda Balarama. Vishvarupa significa que tudo que você está vendo. Então, Rupa é forma. Então, pratista, Nityananda tem uma existência especial. Eu quero esclarecer esse ponto, eu me lembrei. Existência especial só é possível para aqueles que são eternos, para as coisas eternas. Aquelas coisas eternas, elas têm uma existência eterna. E tem mais ta, pratista. Mas a sua pratista, a sua conexão com o Guru, as suas honras, tudo do que você desfruta, as suas propriedades, as terras,
que quer que você desfruta, nenhuma delas é pratista real. É tudo instável. Até a sua identidade, a sua educação, o seu país, a sua cor, o seu humor, os seus sentimentos, tudo pode se modificar. Pratista significa aquilo que dura para sempre. Pratista significa aquilo que dura para sempre. Dura para sempre como? Nada dura para sempre. Sim. Pratista eterna dura para sempre. E os Gurus Vaishnavas, a pratista deles é eterna. Não é uma pratista material. Eles têm pratista transcendental, a prakrita pratista. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta quis esclarecer esse ponto. Kanaka Kamini Pratista Bhagini. Kanaka Kamini Pratista Bhagini. Charyache Jare Seito Vaishnava. Prabhupada escreveu Vaishnavi Pratista Tategoranista Tahana Korile Loibe Roubhav Rougrav. Um sadhu deve aceitar Vaishnavi Pratista. Se eu coloco um véu no rosto e me escondo tremendo de medo, eu não posso falar na frente do público. Cada uma das ações do Guru dos Vaishnavas devem ser protegidas. Uma câmera não é nada, é uma coisa barata. Você deve proteger tudo isso dentro do seu coração, não só diante das câmeras. Vaishnavi Pratista significa eternamente presente. Significa que você não vai aceitar nada entre uma coisa e outra. Você vai diretamente aos pés de Lota Balarama. Toda pratista tem que ir diretamente aos pés de Lota Balarama Nityananda. Então, aquilo que você está esperando, através da sua educação, receber alguma pratista, através da sua formação acadêmica, toda essa pratista que você deseja é instável, até nos infernos, nos céus, nos planetas elevados, até a posição do Brahma é instável. Também é instável. O que dizer disso? Então, é por isso que se um Vaishnava, ou nós poderíamos falar, por exemplo, os Upanishads. É descrito que Natiketan recebeu grandes oferendas de Yamaraj. Ele disse, eu não preciso de nada, mas eu posso dar para você isso e aquilo. Você gostaria de pedir uma medida de vida, por exemplo? Eu posso lhe dar. Você pode me dar Agni Vidya. O que aconteceu depois que a alma deixou o corpo. Ele disse, o que você vai fazer? Ele é um menino pequeno. Então é por isso que durante 2, 3 vezes esse mesmo verso aparece. Um verso que está no Gita, esse mesmo verso aparece no Bhagavatam. Sim, isso é possível. Eles não pedem nada. Eles não pedem nenhum tipo de pratista. A posição do Brahma, a posição de Indra. Eles não querem. Porque eles estão desfrutando a pratista absoluta que é dada por Nityananda Balarama. Eles estão desfrutando da pratista absoluta concedida por Balarama. Por isso eles não se interessam. Eles não querem pratista para si.
and different places you can find in Bhagavad. Então você pode encontrar isso em diferentes pontos do Bhagavatam. Os Vaishnavas não querem pratista. O Senhor Supremo diz, Enjoying, mesmo que você esteja desfrutando do desejo de me servir, but they can reject. eles podem receber milhões de coisas, mas mesmo assim eles as rejeitam, eles não querem aceitar nada. No gannanti mat sevanam vina. Without my seva, Sem o meu seva, they're getting satisfaction, absolute satisfaction. eles só se satisfazem com o meu seva. That's why Satisfação they absoluta. cannot demand. É por isso que eles não precisam de nada. The post of Brahma, A post posição of do Indra, Brahma, a posição de Indra, they cannot expect. eles não podem esperar por nada Some disso. special point I like to clarify. Agora, eu gostaria de esclarecer um ponto especial, Vishwarup, the name que is Vishvarupa, itself, o nome em si mesmo, do irmão mais velho de Gauranga de Nimai, Vishvarupa, all Vishwa, toda Vishva, whatever, a forma wherever you are do watching, universal, tudo que você observa, Vishwarup. tudo pertence a If I see my Vishvarupa. body, it's also Vishwarup. Se eu vejo o meu próprio See your corpo, body, also Vishwarup. isso também é Vishvarupa. Se eu vejo o corpo de outra pessoa, isso também é Vishvarupa. Não existe nada além de Vishvarupa. Bhagavan Sri Krishna, O dono das formas infinitas. Vishwarup. Bhagavan Shri Krishna mostrou Vishvarupa para Arjuna, mundos infinitos, estrelas e planetas. Yashodama viu tudo isso dentro da boca de Krishna. Tudo estava lá, In the mouth, inside the mouth of dentro da boca de Gopala. it's all Vishwarup. Toda Vishvarupa, Vishwarup a forma developed universal. detachment in such a way Mas esse Vishvarupa, irmão de Mahaprabhu, desenvolve um desapego de tal maneira que ele quer sair de casa, ele quer deixar a sua casa. marriage. Os pais queriam arranjar um casamento para If I'm ele, going to fight mas ele pensou, not to marry and stay in home, se eu ficar em casa, lutar para não me casar, eles vão me pressionar. also it is offensive for me. Mas é ofensivo para mim ignorar meu pai e minha mãe. Então é melhor deixar a casa, minha casa. If I'm going to live, Eu sei. Se eu deixar minha casa, meu pai e minha mãe, big pain, eles vão ter uma dor imensa. Mas mesmo assim, isso é melhor. still is okay. Because if I go and take Porque se eu vou e tomo sannyasi, pain, I know. eles vão sentir dor, sim, eu sei. Mas pelo menos, eles serão beneficiados por isso. In a full destiny, Porque em todo o destino taking sannyas, de um homem, se ele toma sannyasi, todo o seu destino se transforma. Um sannyasi puro, não um sannyasi trapaceiro. Então toda a sua descendência, todos os seus familiares são abençoados. Então com esse sentimento, Vishvarupa saiu de casa para tomar sannyasi finalmente. and he got Siddhi E ele recebeu Siddhi of Pandharpur. no Maharashtra. É um estado da Índia, Maharashtra. Left home, traveling Ele between deixou different pilgrimage, finally sua went casa to one e place, peregrinou Pandharpur, e foi até uma cidade chamada Pandharpur, no Maharashtra. attained Siddhi. E lá ele recebeu poderes Point is that espirituais. our Guru was Alcançou. explaining Mas o que o Guru Varga explica sobre isso? Qual é o ponto? externally. Ele Externally it seems externamente parece que ele deixou o seu corpo naquele momento, mas não é assim. his body is not material body. Porque o seu corpo não é Say he material. wanted to submerge with his original Ele se fundiu original com a sua content parte of original, Nityananda. com Nityananda. When Nityananda Prabhu took decision Quando Nityananda Prabhu decidiu come to Navadvip, vir até Navadvipa, Nityananda Prabhu was waiting porque Nityananda Prabhu estava esperando for what? The o quê? Mahaprabhu can manifest que himself. o meu Senhor se manifeste, Gauranga se Then I manifeste. can go. Aí sim eu irei, não antes disso. Nityananda small boy, Então Nityananda, como um menino, Brajavasi. brinca com todos os Vrajavasis. Ele sai em peregrinação pela Índia e vai até Vrindavana. When Gauranga going to manifest himself, Mas quando o Gauranga se manifesta, now my time, Nityananda diz, agora meu tempo chegou. I have to go. Eu preciso encontrá-lo. Eu vou encontrá-lo. Nityananda Prabhu coming Então Nityananda Prabhu vem and going to enter into the e house entra of Nandan dentro da casa de Nandanacharya secretly. secretamente. Nobody knows.
Ninguém sabia que ele estava ali. Gauranga Mahaprabhu, Mas Gauranga for past 2 or Mahaprabhu, 3 days, por 2 ou 3 dias, ele diz, one big Mahashaya um grande Mahashaya, um grande sábio, está vindo para nos purificar. Em Navadvipa. Onde? Quando? Quando? Espere. one day E um dia, Mahaprabhu disse to his followers para os and seus his seguidores, para os go and seus search. companheiros, disse, vão procurar seus Prabhu companheiros already- eternos. that Mahaprabhu Procurem-no. already coming, Esse grande Prabhu chegou. coming. We have no information. You go Mas, and não, mas search. aonde? They are going all Vão over procurar. door to door. Aí eles foram em Navadvipa de porta em porta, Any super exalted personality coming in Isaiah. procurando por essa personalidade exaltada. Você viu alguém? Não, ninguém veio aqui. And come Eles procuraram em todos os lugares e voltaram e disseram, Prabhu, we search all houses, a gente procurou todas as casas de Navadvipa, each and every door. batemos em todas as portas No such thing. e não chegou ninguém aqui. Ele falou, venha comigo então, eu vou mostrar para vocês. E ele pegou eles pela mão e foi para dentro da casa de Nandanacharya. Vejam, ele está ali sentado, é ele, Nityananda. Like a drunkard sitting. Estava sentado ali como se fosse um bêbado, Drunkard. em êxtase. After that, Então depois disso, looking at Nityananda olhou para Gauranga, Gauranga looking at e Gauranga olhou para Nityananda. Nityananda jump and go Nityananda pulou in the tight bondage of Gauranga. e abraçou Gauranga, As if Gauranga como wanted se to mean, now I Gauranga am quisesse coming to dizer, my Prabhu, agora eu vim até o meu Prabhu everything, e eu quero dar a mim tudo para my ele. like and dislike, O que eu gosto, o que eu my não like gosto, and dislike, not a great. não tem significado. Eu dou tudo para ele. This way, Dessa from then maneira, onward, a partir desse momento, common people came to pessoas comuns ficaram sabendo que o nome dele era Nityananda Balarama. know, and name is Nityananda. And one special vichar, E existe um vichar especial the blue por cloth trás of Nityananda. da roupa azul de Nityananda. Nobody knows. Mas ninguém sabe Giving disso. order, Ele recebeu uma ordem. aerial voice. Uma voz aérea disse para ele, você é Nityananda Balarama Anantadeva. Você está interpretando o papel de um ser humano. From then onward, he got the E a partir de então, blue cloth. ele recebeu esses panos azuis como símbolo do infinito, Ananta. Look at, Você look in the olha sky. para o céu, Look at up in the sky. se você olha para cima no céu, você vê a cor azul. Blue is a symptom of O azul Anantadev. é o símbolo de That's why Anantadeva, do from infinito. that day onward, Então, a partir desse dia, Nityananda blue cloth. se Previously, vestia em azul. Antes ele se vestia de branco. and why Gauranga wearing E por que golden Gauranga cloth? Because golden usa color uma roupa dourada? Porque o is the dourado body complexion of Srimati Radharani. é a cor do corpo de Srimati That's why Radharani. Krishna always wearing É por isso que Krishna sempre usa to give honor para honrar Srimati Radhika. this way. Dessa maneira. So this way, Então, Nityananda dessa Prabhu maneira, Nityananda Prabhu came here in Navadvip, veio até Navadvipa. and from then onward, all E a partir de então, Gauranga and toda a Nityananda together, pregação de Gauranga e Nityananda começou. Nam Sankirtan, Começou o Nama Sankirtana com os dois juntos. Anantadev, Dessa maneira, Anantadeva e Mahaprabhu disappear from this e Krishna. Então, Vishvarupa desaparece do mundo material, submerge mas ele se funde no corpo, the body, dentro do corpo de Nityananda Balarama. like Vishnupriya submerged in the body. Como Vishnupriya entrou no corpo de uma Vigraha de Gauranga. Janavata Como Janavatakurani of também entrou dentro da deidade de Gopinata. this way, Dessa Nityananda maneira, and Vishwarup non-different. Nityananda e Vishvarupa If Vishwarup not coming, Gauranga eram não diferentes um do outro. Se Vishvarupa não viesse, Gauranga não poderia vir. Essas são as regras. first of all Krishna coming, when Krishna Então, primeiro Krishna vem. E quando Krishna vem, antes que Krishna venha, Anantadeva também vem. Vasudeva Kalananda.
Vasudeva Kalananta. This way, Nityananda and Gauranga start. Dessa maneira, Nityananda e Gauranga começam a pregar de maneira maciça. And time to time, E de tempos em tempos, sweet lila, existiam passatempos doces, como Gauranga, que foi to Nilachal Dham, Nilachal Dham. after taking sannyas. Ele foi até lá depois de tomar sannyasa, Nityananda Prabhu. Feeling very pain, Nityananda Prabhu sente muita dor, porque ele diz, meu Prabhu, meu Senhor, ele é o mestre world, do mundo infinito, ele é o meu mestre. how Por que e como fear that eu vou suportar que ele esteja carregando a danda de um sannyasi, de um renunciante, se ele é o dono de tudo que existe? Então Nityananda decide quebrar a danda de alguma maneira. in the way of Nilachal, Então no caminho de Nilachal Kshetra, no caminho de Jagannatha Puri, perto de Purushottam Dham, perto de Jagannatha Puri. Gauranga speaking, Naquele momento, Gauranga disse, olha, Shripad, I'm going there. então segura minha danda que eu vou ali tomar banho. When Gauranga Mahaprabhu coming E quando o Gauranga Mahaprabhu voltou, he discovered ele descobriu it's broken into three que aquela danda tinha sido quebrada em 3 partes. I mean, Gauranga Mahaprabhu coming and O Gauranga Mahaprabhu veio, cadê minha danda? Me dá minha danda. I don't know your Ele falou, não sei onde foi parar. Como assim? Eu te dei minha danda, não sei onde ela está. Eu dei para você, give with me, but você deu para mim, mas I fall de alguma maneira eu caí down no chão broke it. e ela quebrou. Eu joguei ela no rio. The only O quê? property I have, A única propriedade que eu tenho, the only property I have respondeu as a Mahaprabhu, sannyasi, a única propriedade que eu tenho como sannyasi você jogou fora? property. Você quer me deixar sem propriedade nenhuma? What you can do is the dry, O que você vai fazer com pedaços dry danda. secos de bambu? Uma danda Sannyas danda is seca. Ah, a danda do sannyasi é seca? Dentro dela estão todos os semideuses? Respondeu Mahaprabhu. speaking is dry danda. Está dizendo que ela é seca? Piece of log, Queria um pedaço de madeira seco? dry piece of, danda, wooden. Ela é de madeira. Who wanted to A throw it Nityananda out explicou in que ele quis jogar, não é que ele explicou, ele quis jogar speaking a danda fora. Chandrabhaga. Alguém fala que foi neste rio ou naquele. Existem 2 versões para essa história. Vrindavan Das Thakur Mahasaya escreve de uma maneira e Krishnadas Kaviraj escreve em outro rio. Qual é a solução nesse caso? Nós sabemos que Krishnadas Kaviraj Goswami escreve sobre Guidance of Vrindavan. a guia de Vrindavan Das Thakur. Of opinion. Então, como é possível que eles tenham 2 opiniões diferentes? Não, essas informações não são falsas. Em diferentes kalpas, em diferentes pedaços do tempo e espaço, ele faz de uma maneira e joga ela num rio e no outro ela joga ela em outro rio. They took Diksha, Como aqueles 2 meninos de Srinadpur que fizeram uma bandara they could see everybody e eles puderam ver Nitya Lila. Nitya Lila. Eles enxergaram um passatempo transcendental. Eles viram Satimata, After that, Malini Ma. viram Malini Ma He said, what happens? Everything. e disseram, como é possível? Eles estavam assistindo tudo. So, Nitya Lila is eternally Então Nitya present. Lila é eternamente Nitya presente. Lila. So, anytime, Então, a qualquer momento, se a situação permite, purity permit, se a sua pureza permite, you can see yourself. então você vai ver a si mesmo. There is no hotel, there Não is no existe restaurant, restaurante de hotel, somente Navadvipa você vai ver. This way, you see, Dessa maneira, você pode ver somebody, alguém, our Vrindavan Das Thakur Mahasaya, nosso Vrindavan Das Thakur Mahasaya viu esse passatempo Suvarna Vihar, num determinado Chandrabhaga, rio, one kalpa, another kalpa. numa kalpa, e na outra kalpa, No problem is no outro bloco de tempo e espaço, this way. Krishnadas Kaviraj viu que Nityananda jogou a danda em outro rio. Angry, Então, Gauranga Mahaprabhu fica bravo, porque esse é um passatempo muito I'm sannyasi, the only property difícil de I have, entender. A única propriedade que eu tenho, well, você levou embora, eu não vou mais viajar com você. how to go? You can go Para far, onde você vai? behind.
Você vai na frente, eu vou para trás, fico atrás. Aí Mahaprabhu falou, não, é melhor. Aí ele falou para Mahaprabhu, é melhor você ir na frente. Se você for na frente, a gente pode saber onde você foi. Porque agora a Danda se foi, ele só ficou com um pote de água. Mahaprabhu ficou com Kamandalu. Ele, ocupado com os santos nomes, ele não usava Japamala como nós. E às vezes ele caía no chão em êxtase, aqui ou ali, quem poderia protegê-lo? Então era melhor que ele fosse. Melhor antes tarde do que nunca. Então Gauranga vai. Por quê? Nityananda fala, vamos ver ele andando e a gente vai atrás vendo os passatempos dele, assistindo de longe. Então Mahaprabhu vai na frente. Depois que ele fica chateado com Nityananda por conta da Danda. Então a primeira coisa ao observar a Sudarshana Chakra em cima do templo, por chance, aquele dia era uma coincidência que Sarvabhauma Bhattacharya estava lá. Gauranga Mahaprabhu entrou no templo, olhou para Jagannatha e entrou em êxtase, quis correr na direção de Jagannatha e abraçá-lo. Nós observamos Jagannatha, ele não tem nada, ele só tem 2 olhos gigantes, a gente pensa. Isso é o que a gente vê com os nossos olhos cegos. Mas Gauranga Mahaprabhu viu que Gauranga Mahaprabhu observou que Krishna está lá abraçando Srimati Radharani. A sua Sarupa Shakti divina. Nayana Patagami Bhavatume. Alguém diz que este Astakam é o sentimento de Gauranga. Alguém diz que foi escrito por Shankaracharya, mas é um arranjo de Mayadevi. Quem foi que escreveu esse bhajana? Mayadevi quer enganar a todos. Mayadevi quer enganar vocês. Por isso que vocês acreditam e ficam assistindo. Mas ela não mostra essas coisas. Então, pela minha opinião, sob a guia do Guru Varga, eu penso que foi escrito por Gauranga, que ele pronunciou isso. Talvez não que ele não tenha escrito, mas alguém escreveu. Parece mais próximo do que Gauranga pronunciaria a letra desse Jagannatha Swami Astakam. Então, dessa maneira, eu estou com um problema, eu pus um remédio. Então, dessa maneira, Nityananda está fazendo um drama, um teatro. Quando Mahaprabhu quis ir para o sul da Índia, Nityananda disse, Prabhu, me leve com você. Eu sei todo o caminho. Eu posso te acompanhar. Você me faz dançar. É por isso que eu posso levar você comigo. Nityananda Prabhu, Advaita Gosai, Gauranga, eles todos cantando Sankirtana para liberar as pessoas. E a Nityananda foi dado a responsabilidade de libertar todas as almas condicionadas aqui na Bengala. E um ponto especial que eu gostaria de esclarecer. Existe muita crítica e dúvida e suspeita sobre o casamento de Nityananda.
Eu escrevi um livro sobre isso 14 anos atrás. Quem poderá traduzi-lo? Não temos tempo. People are expressing doubt. As pessoas ficam achando estranho. Como Nityananda Prabhu, He is sannyas, ele é sannyasi? can take, Como assim que ele vai se casar, or he deixar can marry. a posição de sannyasi? First point is that O primeiro ponto qual he é? is Balaram Nityananda. Ele é Balarama Nityananda. O segundo ponto é, He was Avadhu sannyas. ele era um Avaduta sannyasi, um sannyasi que se comporta de maneira incompreensível. Eu posso esclarecer esse Avadhu ponto. sannyasi. Avaduta sannyasi. Avadhu sannyasi means Avaduta sannyasi significa que as suas atividades, acharan and activities seu acharan beyond e suas human atividades estão acima da compreensão humana. Jnananishto viraktoba madbhaktoba anapekshakaha swalinganam asramam sakta charit avidi gochara. Nobody can understand. Ninguém pode entender. Third point, the most vital Terceiro point, ponto, um ponto vital. one dedicated soul Super cannot have personal Uma alma like, personal dedicada não pode ter like. desejos pessoais. If you are going to reserve like, Se você personal reserva like and dislike, that means you are um not gosto surrendered. pessoal, então porque você não está rendido. You are not surrendered. Você não é uma Inside alma Gambira Mandir, rendida. one Dentro day it is do written in templo de Shastra, Gambira, uma vez está Gauranga, escrito isso no Nityananda, Shastra que Gauranga e nobody there Nityananda, discussed eles, some special thing. eles estavam juntos, discutiram algo especial, Nobody knows somente eles. what Ninguém sabe o all que foi. other discussions going on. Quais foram as discussões que foram feitas entre os dois ali? Ninguém sabe. Finally, Mas by finalmente, action, através das ações, todo mundo ficou but they sabendo. never wanted to misunderstand. Mas as pessoas da época, os verdadeiros devotos, não quiseram criticar ou entender mal Nityananda. Gauranga deu ordem para Nityananda: você vai entrar no Grihastha Ashram, você vai se tornar um homem de There is família. 2 points. E existem One dois is, pontos por conta you disso. are Um ready é, to order me, você pode pedir para mim my qualquer master coisa. going to Se order você é me, meu it mestre, is unusual, if you are going to é, violate, mesmo que seja algo inusual. Ah, não. Se você, de maneira inusual, viola a ordem do mestre, isso é um grande problema para você. Então, existem muitos I can exemplos. give in the material world also. Eu posso dar exemplos no In mundo material material world also I também. can give. No mundo material também eu posso dar um exemplo. There was one yogi Eu tinha um yogi in Himalaya. nos Himalaias. Um yogi. Kathia Baba Katia Baba. came from Kathia Baba, I think in Vrindavan, there was one Baba. Eu very acho que em important. Vrindavana tinha esse Baba muito importante. And there was one yogi, E então tinha esse yogi também dentro dos I Himalaias. heard it from one sadhu. Eu ouvi falar disso de um sadhu que deixou o corpo. That man like to Esse take homem kippa from him. queria receber misericórdia desse yogi. And the yogi E o is yogi staying alone in the estava cave. sozinho He is numa requesting. caverna. Then the E ele yogi going pediu. to test him. O yogi quis testá-lo. Try to test him. You like to get kippa from me? Você quer receber misericórdia de You mim? are Ele surrender perguntou. soul? Você é uma alma rendida? He is the Siddha yogi. You Ele era like um to take Siddha yogi. kippa from me? You are Siddha? Você quer que eu... You like to become Siddha? Você quer alcançar Kippa from um me? Siddhi? Você quer minha misericórdia? É por isso que você quer minha misericórdia? Perguntou You jump, I order you. o yogi. Ele falou, então eu vou dar uma ordem. Vou testar You você. jump from the Himalayan hill. Então pula de cima dos Himalaias. Up. You Lá de jump, cima. Pula. let me see you are inclined. Deixa eu ver se Then você he realmente quer se immediately render. jumping. Ele imediatamente After that, correu yogi para have pular. some power. E o yogi tinha um poder. Ele foi e By pulou. yogic power it come. E o yogi puxou ele de volta e colocou ele do That lado incident dele. I can speak someday. Very nice. Um dia eu vou contar essa história em detalhes. É uma história That incident in impressionante. Vrindavan, one sadhu he came. Em Vrindavana, um sadhu Forget his name. muito famoso I can explain now veio e some of- contou.
Eu vou explicar isso um dia melhor. Então, dessa maneira, Nityananda Gauranga Mahaprabhu quis dar uma ordem, porque os sannyasis, eles não podem ir tranquilamente em qualquer lugar. Um grihastha pode ir em qualquer lugar para pregar, onde ele quiser. Mas os sannyasis têm restrições. Então, Nityananda recebeu a ordem de Gauranga, porque sem nenhuma ordem, sem nenhuma indicação, Nityananda Prabhu não faz nada. Ele não faz nada sem a ordem de Gauranga. É por isso que nós devemos entender, esse é o motivo, é o porquê. Nós devemos entender que Nityananda Vaduta não é um sannyasi verdadeiro. Assim como, sim, talvez ele seja como Vishnu Priyadevi também é o sannyasi número 1 e Radharani é o sannyasi principal. O que nós queremos dizer com sannyasi, então, nesse caso? O que você quer dizer com sannyasi? Sannyasi significa o seu desejo de servir. प्रभु कहे साधु ei भिक्षुक बचन प्रभु कहे साधु ei भिक्षुक बचन मुकुंद सेवन व्रत कोइल ग्रहण मुकुंद सेवाय হয় সংসার Então, no Gita, o Senhor Supremo também esclarece esse mesmo ponto. Quem é um Nitya Sannyasi? Quem é um Nitya Sannyasi? Sannyasi eterno. Pode até ser alguém que seja numa forma feminina ou masculina. Mas o sannyasi tem dignidades. Aquele que toma sannyasi tem uma certa dignidade. A gente não deve ignorar isso. Como Janava Thakurani, ela internamente ela era um sannyasi. Himala Thakurani também internamente era um sannyasi. Então, sannyasi não é um brinquedo. Você não pode pegar uma danda e dizer para as pessoas que você é sannyasi. Isso não é sannyasi. Prabhupada dizia, de acordo com o Shastra, nós sabemos que Nityananda Prabhu era um sannyasi eterno. Janava Mataji também era uma sannyasini eterna. Desde que as pessoas critiquem, falem tolices, nós podemos deixar que eles vão para o inferno. Nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Hoje é o Avirbhava Tithi de Nityananda. O seu coração estava derretendo, mesmo para o maligno Duryodhana. Nityananda Prabhu, Balarama. Tente se lembrar esta misericórdia. Ele quis arranjar a misericórdia de Gauranga para recair sobre as nossas cabeças, até Jagai Madai, que quiseram quebrar a cabeça de Nityananda, e ele sangrou. E Gauranga chamou a Sudarshana Chakra se manifestou. Nityananda pulou na frente dele e disse, Prabhu, você jurou que como este avatara, você não vai tocar nenhuma arma. A sua única arma é esse Nama Sankirtana. Prabhu, mas me perdoe, esse é o meu desejo. E Gauranga teve que parar. Jagai Madai estavam olhando ali, perplexo, a Sudarshana vindo. Mas pelo pedido de Nityananda, Gauranga foi forçado a aceitar. Gaura e Nityananda, eles foram forçados a aceitar pela essa misericórdia. E não só isso, existem inúmeros incidentes nos quais Gauranga, Jagai Madai, todos eles se encontram juntos para fazer Nama Sankirtana. Que milagre maravilhoso. É por isso que Prabhupada diz, é melhor que eu sirva Jagai Madai vida após vida. Mas mesmo assim, eu não posso permitir que nenhum Siddhanta equivocado se estabeleça. Eu não quero nome e fama nesse mundo. Se eu encontrar
I don't esse like homem, to permit vida após vida, eu não gostaria de deixar better I can live nenhuma que Kapatbhav tome conta de mim. Eu prefiro deixar minha vida e viver minha vida sob a guia de Jagai who is the Madai, Kripa Prapta of Nityananda que são Kripa Patras de Nityananda Prabhu, são receptáculos da misericórdia de Nityananda Prabhu. Eles foram liberados por came Nityananda. late. Gauranga veio depois. So I'm bound to stop Então here. eu sou forçado a parar aqui. Eu tenho alguns sevas para fazer. Samsaram buddhitaranadayo mai laget Nityananda padadandam desham hiskarnikalai tesham dasanudasaham prasidhan susadaivahi vanchakalpatos ke pasindu patitanang pavana bhavishna. Chai, Nitai.